Olá, Rosalia Schwark com você mais uma vez para novas perguntas sobre relacionamento, sobre controle emocional. Quantas vezes os nossos resultados não são exatamente como a gente gostaria, porque a gente não consegue controlar as nossas emoções. E se não conseguimos controlar as nossas emoções, não conseguimos controlar as nossas palavras, não conseguimos controlar o tom das nossas palavras, não conseguimos controlar a nossa impulsividade, os nossos comportamentos inadequados. Entramos naquele padrão de sermos a pior parte, a pior versão de nós mesmos. Quando você começa a aprender a ter uma rotina de gerenciar os seus pensamentos, você consegue controlar mais as suas emoções. Criar uma musculatura que prepara você antes dos acontecimentos. E você começa a ter um comportamento mais controlado pelas suas próprias decisões. Essa é a missão do método do movimento perfeito. Eu me formei em 1986 dentro da linha tradicional do Rio Grande do Sul. Fui formada pela PUC. Comecei estudando Jung, depois estudei as novas metodologias da época, em 1990, que era a programação neurolinguística, e depois fui para os Estados Unidos e avancei meus estudos, estudando o cérebro, até que criei o método do movimento perfeito, um método próprio, que eu comecei a desenvolver em 1998, quando fui para os Estados Unidos, e em 2001 criei, então, essa nova metodologia, que tem a ver com os estudos do cérebro, que tem a ver com a descoberta que cada pensamento nosso é uma descarga eletroquímica que é direcionada para uma determinada área cerebral, e depois disso tudo começa o nosso show interno de emoções, e essas emoções levam a atitudes e comportamentos. Se queremos ter o controle da nossa vida, precisamos liderar, gerenciar os nossos pensamentos. E isso são técnicas de controle mental. O cérebro é como a musculatura do nosso corpo, ele é como um músculo. Quanto mais você trabalha, mais você desenvolve. Eu quero responder algumas perguntas que me foram feitas ainda esta semana, lá pelo Perguntando para Rosalia, no link contatos do nosso site. Se você quiser fazer perguntas, pode entrar lá e fazer, ou contar a sua história, e gradualmente eu vou trazendo essas perguntas e essas histórias aqui nos nossos vídeos no canal do Facebook da Rosalia. Gostei de duas aqui curtinhas e quero juntar essas duas perguntas, tá? A primeira é: educar o cérebro é bem difícil? Não, ele não é difícil, é uma coisa que você não está acostumada, é bem desafiador. E tem que se tornar um hábito, assim como o hábito de escovar os dentes. Eu, por exemplo, educo o meu cérebro, no início foi muito desafiador, hoje já está incluída na minha rotina as minhas práticas de controle mental do método do movimento perfeito, até porque cada prática ela é muito simples, apesar de ser muito poderosa, são realizadas 3 a 4 vezes por dia, em 10 a 15 minutos, e me trazem resultados muito significativos, por isso eu não deixo de fazê-las. Os pensamentos de medo, então ela diz, educar o cérebro é bem difícil, é bem desafiador, porque você não está acostumado a fazer isso. Mas no futuro eu acho que todo mundo descobrindo e entendendo como é que o cérebro funciona vai fazer o que hoje o movimento perfeito é pioneiro. Os pensamentos de medo estão presentes o tempo todo. É verdade, você não consegue se libertar de uma tendência cerebral de temer em primeiro lugar, diante de estímulos que não compreendemos, ou diante de estímulos novos, ou diante de estímulos diferentes da nossa expectativa. Nossa primeira tendência primitiva é temer, é ter medo, sim. Quando meditamos ou assistimos os vídeos, é fácil pensar em equilíbrio e dar ordens ao nosso cérebro consciente. E quando estamos naquela situação onde ficamos nervosos, irritados ou com muito medo,
Como usar as ferramentas do movimento perfeito? Então, essas ferramentas, como você mesmo disse, elas são utilizadas antes. E esse trabalho que você faz antes, ele se estende gradualmente para as próximas experiências, até que você vai adquirindo o controle durante. Realmente, na hora que você se sente atacado por N estímulo, se verdadeiro ou falso, não importa, que você se sente ameaçado, a sua tendência natural é lutar ou fugir, não é? E aí a fuga, ela carrega a emoção do medo, né? E o ir para frente carrega a raiva e todos os comportamentos filhotes da raiva. Isso é a nossa tendência primitiva natural de todos os seres humanos. Mas quanto mais você pratica o estado meditativo, por exemplo, no movimento perfeito é a técnica do alinhamento do movimento perfeito, que é um estado meditativo com duração de 15 minutos. Os estados meditativos e a meditação às vezes demoram muito mais tempo, do movimento perfeito é um prazo de 15 minutos. Quanto mais você pratica isso, mais você vai adquirindo lucidez, e essa lucidez vai se estendendo para os momentos da sua vida. Então, se você pratica o alinhamento pela manhã, e depois do meio-dia e antes de eventos, a sua tendência é um controle maior das suas emoções, mesmo quando as experiências e os estímulos externos são contrários àquilo que você gostaria. Então, sim, as ferramentas do método do movimento perfeito são ferramentas que você aplica diariamente e, em função disso, ela lhe treina a ser mais consciente. Se você até hoje não conseguiu, é porque você não teve uma carga suficiente de treino anterior para se preparar para estar nas situações sem se perder nelas. A outra pergunta é: vi seu vídeo no YouTube e me chamou a atenção. Antes de qualquer coisa, parabéns pela iniciativa de fazer um canal assim. A minha pergunta é: como faço para ser independente emocionalmente do meu marido? A independência emocional, ela é importante em todas as áreas da nossa vida. Aprendermos a lidar com o nosso mundo interno de tal maneira que não precisamos contar com as pessoas do mundo externo estar sempre nos respondendo na velocidade e na forma que gostaríamos. Porque quando as pessoas nos respondem na velocidade e nas formas que nós gostaríamos que elas respondessem, ou que o mundo nos responde da forma como nós gostaríamos e na velocidade que gostaríamos, nós reagimos muito bem. Não é verdade? O que precisamos aprender é lidar com as nossas reações emocionais quando o outro não responde como nós esperávamos. A nossa natureza nos faz levar para o molde nosso de ataque ou fuga, como se nós estivéssemos sendo ameaçados, e por isso reagimos sem controle emocional. Quando aprendemos a ter controle emocional, nós começamos a ativar uma outra área do cérebro, que é uma área que possibilita uma racionalidade maior, e isso é treino. Nós temos duas áreas no cérebro: o sistema límbico, que é o sistema emocional, e lá estão arquivadas as nossas memórias, os nossos arquivos, e o nosso cérebro racional, que é o córtex pré-frontal, que é a parte superficial do cérebro que contém a nossa parte mais evoluída, mais sofisticada. E esse sistema límbico, ele age no padrão automático. Quando você vive uma experiência e tem estímulos que recordam arquivos passados, você começa a reagir de forma a reeditar o passado no presente. Por isso que você é muito repetitivo, por isso que você vai criando uma identidade. Você sendo sempre você mesmo nas suas respostas, porque é o seu sistema límbico, o seu padrão automático agindo. E aí, se é sempre assim, você sempre vai obter os mesmos resultados. Você precisa criar
uma nova área no seu cérebro, que é essa musculatura. E são as práticas que o levam a isso. É praticando que você muda, é praticando novas formas de pensar que você vai controlando gradualmente as suas emoções até que você constrói um eu mais elegante, que consegue controlar melhor as suas impulsividades, os seus padrões normais. Isto é um desafio, porque é uma nova forma de educação que você não recebeu, a educação emocional. O movimento perfeito é uma metodologia com técnicas próprias criadas por mim para ensinar você a diariamente educar-se emocionalmente, entender o que acontece dentro do seu mundo interno e administrar, gerenciar, liderar você como diretor desse mundo interno e não apenas como ator, agindo, atuando. Então, isso é que vai produzindo um controle. E gradualmente, com esse controle emocional, você vai mais longe nos seus objetivos. Com o seu marido, com seus filhos. Se você aprender a descarregar diariamente informações de qualidade sobre o seu foco, sobre aquilo que você realmente quer e ir limpando essas emoções que surgem quando os outros não respondem como você gostaria. Então, quando você começa a limpar e ter foco no que você quer, e limpar e ter foco no que você quer, você deixa gradualmente de ser dependente, de ser vulnerável. E principalmente deixa de depender da mudança do outro para a sua mudança. Deixa de focar na mudança do outro e de querer consertar o outro para poder alcançar as suas próprias mudanças e a sua própria evolução. No movimento perfeito, você aprende que o outro está fora da solução, da fórmula solução para os seus problemas. O outro está fora. É você com você. 2 vezes você é igual a resultado. Você aprende a ter essa responsabilidade, que a habilidade de dar respostas mais hábeis depende exclusivamente 100% de você. Quando você para de esperar pelo outro, que o outro seja responsável para lhe trazer conforto, que o outro seja responsável por lhe trazer felicidade, que o outro seja responsável para facilitar a sua vida, e você produz isso tudo dentro de você, nesse gerenciamento que você aprende a fazer com práticas diárias, você adquire muita independência emocional. Aliás, foi por isso que eu criei o método do movimento perfeito, porque eu estava cansada de ser uma marionete, cansada de depender do comportamento do outro para me sentir bem, cansada de me sentir mal quando o outro não respondia da forma que eu imaginava. Cansei. E um dia decidi que eu ia encontrar uma forma de ter independência emocional sem perder os relacionamentos, sem perder o amor, sem perder uma das coisas mais importantes na vida, que é o que os relacionamentos nos trazem. Mas aprender que a coisa mais importante que os relacionamentos nos trazem é a oportunidade de evoluirmos conosco mesmo. Evoluirmos no nosso crescimento, do controle das nossas emoções, do controle da nossa vida. Com certeza, os outros são nossos melhores professores, porque eles provocam esta necessidade de nos conhecer, provocam essa necessidade de controlar nossas emoções, provocam a nossa habilidade de não sermos impulsivos. Vamos aprender, então, a primeiro controlar as nossas emoções para depois conseguir controlar todos os demais resultados na nossa vida. Até o nosso próximo vídeo.